Oi, pessoal, estamos aí chegando até você com mais um Drop CCA, falando sobre o temor do Senhor, e hoje vamos abordar que nível de honra damos a Deus. Eu vou citar aqui algumas coisas que nós vemos, acontecer conosco e até mesmo ao nosso redor, entre os cristãos. Por exemplo, chegar com 10 minutos de atraso para o culto, para a celebração, para a célula, para uma reunião. Isso é honrar a Deus? Sentar e nunca ajudar em nada? Estou aqui assistindo. Apenas isso. Reter o dízimo total ou parte dele? Sair antes de terminar o culto? Aborrecer-se com a programação de outras reuniões? Basta só um culto por semana? É muito ativismo? Fastio de Deus. Se o tempo estiver chuvoso ou muito frio, é melhor não sair de casa. Se o tempo estiver muito lindo, agradável, é melhor ficar em casa para aproveitá-lo bem. Vamos fazer um churrasco. Se o time favorito estiver jogando, então culto fica para lá. Se tiver uma reunião em família, a primeira opção é atender aos familiares. Não é bom decepcioná-los ou parecer fanático diante deles. Quanto tempo este nível de desempenho no serviço secular duraria em um cargo ou função no mercado? Algum patrão toleraria isso? Uma minoria dentro da igreja está sobrecarregada porque não há pessoas suficientes que estejam dispostas a dar do seu tempo para ajudar. Egoístas, egocêntricos. Em muitas igrejas, a maioria vem para receber ou para ser mero espectador e nunca para dar ou servir. Muitas pessoas ficam de olho no relógio para ver quanto tempo falta para terminar. Mas essas pessoas trabalham por longas horas para manter um padrão de vida e correr atrás do sucesso pessoal. Além de tudo isso, essas mesmas pessoas, criticam o pastor e sua equipe estafada quando as necessidades de alguém ou dos pobres não são atendidas. A minoria que serve na igreja local abre mão do lazer, do conforto dos seus lares, do convívio com a família para atender às necessidades da família espiritual. Todo aquela que negligencia a Deus e a sua obra se cansarão de trabalhar, de tanto trabalhar no trabalho secular, e o lucro vai sair pelos vãos dos dedos. Isso está lá em Ageu 1, 9 e 10. Onde estão os verdadeiros pregadores? Malaquias e Ageu eram verdadeiros profetas. Eles confrontaram o povo e mudanças começaram a surgir. Em Ageu 1,12 lemos: Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué,
filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo atenderam à voz do Senhor seu Deus, que havia ordenado, o que ele dissesse. Então o povo temeu diante do Senhor. O verdadeiro profeta, o verdadeiro apóstolo, o verdadeiro pastor, mestre, evangelista falam aquilo que Deus ordena que seja falado. A reverência foi restaurada. Agora o foco estava mais uma vez no templo. Os interesses pessoais deles ficaram em segundo lugar. Quando tememos a Deus, sempre colocaremos os seus interesses e desejos acima dos nossos. Precisamos hoje de pregadores como Ageu ou Malaquias, que fugirão da popularidade para agradar a Deus. Precisamos de pregadores que falem palavras que as pessoas precisam ouvir e não o que elas querem ouvir. O tempo de culto tem diminuído progressivamente porque os líderes temem que a frequência diminua. Agora, essas mesmas pessoas ficam por horas no celular, no cinema, quando for aberto, nos encontros para almoço, nas festas de aniversário, nos churrascos e por aí vai. Outra pressão vem do ministério que cuida, muitas vezes, das crianças. Provavelmente as crianças experimentariam um verdadeiro mover de Deus se os líderes ministrassem às crianças em vez de entretê-las. Não estamos dizendo que o culto deve ser longo para ser eficaz. Se o Espírito Santo não está presente em um culto, não há motivo para que ele dure mais do que 1 hora, 1h30. No entanto, o Espírito Santo estará nos cultos onde a liderança permitir que ele faça e diga o que desejar. É ofensivo dar tempo para o Espírito Santo agir. As regras rígidas de tempo de culto desagradam o Espírito Santo. Creio que Deus está nos avisando: se vocês não mudarem, no dia da minha glória vocês serão julgados em vez de serem abençoados. No dia de Pentecostes, o primeiro dia da primeira chuva, veio com tamanha força que milhares foram salvos. Não havia microfone, rádio, televisão, internet, jornais, celulares. E, na verdade, nem houve um culto programado. A reunião não ocorreu em um templo, mas nas ruas. Poucos dias depois, Pedro e João foram usados pelo poder de Deus para curar um homem coxo, manco, desde o seu nascimento. Uma multidão se reuniu novamente, Pedro pregou e 5.000 pessoas foram salvas. A glória de Deus era tão forte que tudo que Pedro tinha que fazer era passar pelas pessoas e elas eram curadas. Não dava nem para tocar, ele ia passando e a sua sombra ia curando. Por causa da perseguição, os líderes foram espalhados pelas regiões da Judéia e Samaria. Filipe foi trasladado do deserto para uma cidade chamada Azoto. Pedro vai à cidade de Lida e ali ele curou Enéas, um paralítico que já era paralítico há 8 anos. A glória de Deus era tão
poderosa que todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra de Deus. A igreja hoje tem mais recursos, mas não se pode comparar com a igreja das primeiras chuvas. Em Ageu 2:9 lemos: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. A última chuva da glória de Deus trará refrigério, não apenas ao povo de Deus, mas também a todos aqueles que o cercam. Por onde for um cristão, a glória o vai acompanhando. E por onde ele passar, pessoas serão abençoadas. Glória a Deus. A última chuva será diferente dos avivamentos passados. No livro de Atos, a glória de Deus se manifestava em todos os lugares aonde os discípulos de Jesus iam. A glória de Deus foi derramada sobre todo o mundo conhecido da época. A última chuva será derramada sobre toda a terra em uma medida ainda muito maior. Você pode imaginar isso? Então, onde estivemos e onde estamos agora não é o lugar, né, para onde nós estamos indo, porque será muito, muito maior. Glória a Deus por isso, né? Eu quero encher o meu coração com essa expectativa, com esse desejo, quero fazer a minha parte de buscar, de me santificar, para poder receber essa dose aí que será muito maior da glória de Deus na igreja, mas não vai ser num lugar, não vai ser dentro do prédio somente. Claro, quando os cristãos estiverem reunidos, Deus ali vai se manifestar, mas por onde forem, vão levando esta glória e abençoando vidas ao seu redor. Amém.